Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem e Outras Histórias. Vamos para mais uma aula de Segunda Guerra Mundial nos vestibulares. Vamos lá. Bom, o Enem 2009 diz o seguinte: o ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 34, os japoneses passaram a falar mais desinibidamente da esfera de co-prosperidade da Grande Ásia Oriental, considerada como a doutrina Monroe japonesa. A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China e impôs-lhe o Tratado de Shimonoseki, passando a exercer tutela sobre a Coreia. Definida sua área de projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e a Rússia. A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos, quando os japoneses ocuparam a Manchúria em 31 e a seguir a China em 37. Sobre a expansão japonesa, infere-se que, bom, letra A, o Japão tinha uma política expansionista na Ásia de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe. Bom, aqui, galera, é bem isso mesmo, tá? A doutrina Monroe era a América para os americanos. Havia uma questão dos Estados Unidos de proteção cultural, social, econômica do continente americano. É uma proteção, não que, o que acontece? Os países, os Estados Unidos, ele visava reconhecer a independência dos países americanos, tá certo? E, e com isso, atrelar seus contratos, né, seus contatos econômicos com esses países. Ele cria prioridade nesses tratados econômicos, tá certo? De compra, venda, compra de matéria-prima, venda de produto industrializado, e com isso deixando a Europa de lado, deixando em segundo plano. Então, e a princípio não eram de natureza bélica. Já o Japão, desde o início, sua expansão foi sempre com base na guerra, certo? Letra B, o Japão buscou promover prosperidade na Coreia. Não, não mesmo, tá certo? Isso aqui não. Tanto é que a Coreia foi tão assolada pelos japoneses que algumas das cidades, é, na verdade, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que tiveram a bomba atômica, estima-se que 25% da população que morreu era de coreanos, que viviam lá quase como escravos, certo? Haviam muitas, as coreanas eram levadas como prostitutas, né, para as tropas japonesas. Isso ocorria também. Letra C. O povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiarem a doutrina Monroe. Não, não havia nada disso. Na verdade, os japoneses queriam obter prioridade na Ásia. A China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe previa parceria entre os... Não, também não, negativo. A Manchúria era território norte-americano. Não. E foi ocupado pelo Japão, originando a guerra entre... Não, nada disso. A guerra entre os dois países é originada, né, o gatilho com o bombardeio da base aeronaval de Pearl Harbor, no Havaí, a base estadunidense. Esse bombardeio feito pelos japoneses em 7 de dezembro de 1941. Bom, então aqui a resposta mesmo é a letra A, certo? Vamos na 4, Enem também. Em discurso proferido em 17 de março de 39, o primeiro-ministro inglês na época, Neville Chamberlain, sustentou na sua posição política, perdão. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir a Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamada de apaziguamento europeu.
e Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região da população, de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Bom, sabendo que os compromissos assumidos por Hitler em 38, mencionados no texto acima, foram rompidos pelo líder alemão em 39, infere-se que Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além das regiões de Sudetos. Verdade, isso aqui é verdadeiro. Tanto é que ele quando invade a Polônia, a princípio, ele divide a Polônia com os russos, né, no Tratado de Não Agressão, no Pacto de Não Agressão alemão-soviético. Porém, em 41, a gente vai ver que a Alemanha invade a Rússia, atrás de quê? Das matérias-primas da Ucrânia, tá certo? Então, essa A está certa. B, a aliança entre a Alemanha, Inglaterra, França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia? Não. É, apesar de o discurso, o que acontece? Neville Chamberlain sofreu duras críticas nos acertos que ele foi fazendo progressivamente com Hitler. Havia internamente na Inglaterra, né, lá na Inglaterra, uma crítica feroz à política do Neville Chamberlain. Porém, havia também quem defendesse, porque tanto França quanto Inglaterra, em tese, não estariam prontas para um conflito mundial naquele momento. Além disso, havia um medo de se irromper um conflito mundial nos moldes da Primeira Guerra Mundial. A guerra de trincheiras, morte de milhões de soldados, enfim. Tentou-se postergar ao máximo isso. E a gente vê que em 39 isso não é mais possível. Quando realmente a Inglaterra e França colocam um obstáculo, um ponto, né, na, na, no caminho de Hitler, a guerra irrompe e aí é generalizada, né? Ao longo dos 2, 3 primeiros anos, a guerra se generaliza, se torna mundial. Então, aqui, ó, o rompimento desses compromissos inspirou a política de apaziguamento europeu. Não, na verdade, havia o apaziguamento europeu antes do rompimento. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária às posições assumidas pelas potências aliadas. Na verdade, não. Entre as potências aliadas, entre França e Inglaterra, elas pensavam, pelo menos os líderes, pensavam nessa ideia de apaziguar. As oposições é que vinham contra, que a gente vai ver que quando Neville Chamberlain sai, entra a sua principal oposição dentro da Inglaterra, que era Churchill. E Churchill é, é ponta firme contra a política de Hitler. Letra E. A forma que Chamberlain escolheu para lidar com os problemas dos Sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Não, né, galera? Na realidade, o, o, a forma com que Chamberlain tentou lidar, né, com os Sudetos, na verdade, ele tem a palavra de Hitler que ia parar lá nos Sudetos. E quem destrói a Tchecoslováquia, avança sobre a Tchecoslováquia, o governo alemão, apoiado internamente por partidários da política alemã dentro da Tchecoslováquia, tá certo? Então a resposta aqui é a letra A. Bom, galera, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou? Compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!